campinho vai muito além de futebol, né? É o único local que as crianças conseguem se desenvolver, né? Aqui não é jogar bola. Jogar bola é o de menos aqui. Em cada país, em cada região do mundo, há costumes, crenças e cenas que constroem o esporte local. O futebol é cultura, e nessa série exclusiva do Peleja, eu vou me deslocar em cada episódio para te mostrar uma das suas tantas subculturas. Que o futebol é o esporte mais tradicional no Brasil não é novidade para ninguém. Aqui o que não pode faltar são campinhos e quadras. Mas o lance é que em algumas comunidades, esses espaços são muito mais do que um lugar onde a galera vai para jogar bola. São as únicas opções de lazer para muita gente. Para entender essa subcultura, Peleja me trouxe aqui, pro Vidigal, uma das comunidades mais tradicionais do Rio de Janeiro. E aí, rapaziada, para subir, tá suave? Desde 2012, o Vidigal é um morro pacificado, ou seja, está na mão do Estado e não sob o controle de facções criminosas, como é o caso de outras favelas do Rio. Por causa disso, muito mais gente começou a frequentar o morro, que fica na zona sul do Rio de Janeiro e é uma das partes mais turísticas do mundo. Com essa pacificação e depois das Olimpíadas, o Vidigal ficou tão valorizado que teve até um boom de estrangeiros vindo para cá. As casas ficaram mais caras e ficou muito mais fácil um gringo morar aqui do que um carioca. Prova disso é o André Koller, alemão que mora no Rio há quase 15 anos. Eu quero começar do início, pô. Do motivo de você ter vindo morar no Vidigal, por que você veio pra cá? Eu morava em Alto Leblon, aqui ao lado, assim, e o aluguel aumentou muito, né? Lá no Leblon? Lá no Leblon, assim. E a gente tinha uma Fusca na época, eu e meu amigo, e nosso mecânico de Fusca morava aqui no Vidigal, que é meu vizinho atualmente. Eu contei para ele que, né, a moça lá queria quase aumentar o aluguel 50%. Caramba. E ele falou que ele tem um apartamento aqui, largado, já há 2 anos, cheio de entulho e coisas, e móveis antigos. Se não me interessa dar uma olhada, e aí eu fui e fechei. Acabei morando 10 anos aqui. Nessa época o Vidigal já estava pacificado? Não, na época não estava pacificado. Não. Você notou muita diferença da época que você veio para cá, que não era, para depois da pacificação? Sim, lógico. Eu acho que foi muito mais comercializado, né? Os preços subiram muito de imóveis, né? De aluguéis, subiram muito. Muita mais gente subiu o morro. Acho que atrás do Cavarão já vem a Sky, já vem a Light, já vem várias empresas vendendo, né, pacote de internet, pacote de TV, coisas assim. Então, realmente mudou bastante o morro, né? E se essa mudança afetou os novos moradores, quem mora aqui há algumas gerações sentiu ainda mais esse impacto, principalmente a galera mais jovem. Então, Tamires, você é cria daqui do Vidigal, né? Eu sou cria do Vidigal, eu cheguei aqui no Vidigal com 1 ano de idade. Caraca, você está há muito tempo. Muito tempo. Como é que você se sente com relação aos rolês aqui do Vidigal? Você acha que é um rolê inclusivo para quem é daqui? Você frequenta? Então, geralmente quando é para curtir alguma coisa, alguma festa, algum evento cultural, geralmente não consigo curtir aqui dentro, né, da própria comunidade que eu moro, por ser, quando acontece, as coisas ser muito caro. E geralmente parece que quando os eventos acontecem dentro da comunidade não são feitos para os moradores da comunidade, são sempre feitos para pessoas de fora, gringos, turistas aleatórios. Então, tipo, tá rolando aqui, o pessoal tá vendo, mas não consegue É muito curtir. difícil, porque sempre fica muito caro. Uma entrada cara, para beber alguma coisa dentro, tudo caro, comida cara. Qual que você acha que é o rolê cultural, a opção de lazer mais inclusiva do Vidigal? Então, geralmente, quando são eventos proporcionados por projetos sociais, que pensam na população, né, do Vidigal, nos moradores do Vidigal. No caso, os campinhos e quadras do Vidigal, eles são... Dá pra dizer que são os pontos mais inclusivos? Sim, com certeza. É um ponto que até as crianças gostam de frequentar, né? Que como é um local público, não precisa pagar, então é um local de lazer que as pessoas conseguem frequentar. A divisão no Vidigal hoje em dia é bem clara. A base do morro, onde ficam os moradores mais antigos, é onde se concentram projetos sociais, enquanto o topo da favela é onde ficam os rolês mais valorizados. Tô
Tô chegando aqui na Vila Olímpica, que é um dos únicos picos no Vidigal onde a galera tem várias opções de lazer, de rolê cultural. E eu fiquei sabendo que tem um projeto de futebol insano e eu quero conferir. Esse projeto se chama Escolinha do Cipa e foi responsável pela famosa Copa do Vidigal, além de outras ações sociais, se tornando uma referência aqui no Morro. O que fez a DFL, responsável por organizar a Bundesliga na Alemanha, reformar uma quadra na vila e melhorar ainda mais essa estrutura. Além daqui, a DFL ainda foi em outros 7 países e também reformou quadras por lá, para reforçar a ideia da potência que o futebol tem na hora de juntar comunidades e fazer a diferença, que é exatamente o papel da Vila Olímpica do Vidigal. O Paulo, que organiza as coisas por aqui, é uma das personalidades mais conhecidas do Morro e abriu as portas pra gente. Paulo, eu queria saber desde quando, cara, que você tá com o projeto aqui. Bom, o projeto, na verdade não era um projeto, né? Era uma iniciativa de um maluco que não tinha o que fazer, pegou as bolas e vamos lá, vamos jogar, e pá, e, pô, a gente perdeu o jogo, pô, vamos treinar. Aí, aqui foi 1997. Caramba, e muita coisa mudou desde que vocês começaram. Mudou muito, barro, que era barro, não tinha arquibancada, não existia esse prédio aqui atrás da gente. Isso aqui é uma escola? Isso é uma creche. Uma creche? Uma creche municipal. Daria pra dizer que a vila é o local mais inclusivo do Vidigal? A vila é o local mais inclusivo, sem problema, que aqui joga todo mundo, independente de classe social, independente de cor, de credo, que não tem problema. Aqui é pra todo mundo, é o tal do for all. A gente tá num campo de futebol, ali tem uma quadra atrás, mas o quanto que a vila impacta além do futebol, na sua opinião? Não sei se vocês deram uma olhada na geografia da favela. A favela, em ponto algum, nenhum, tem área de lazer. Aqui, cara, é tudo. Aqui de manhã nós temos ginástica para terceira idade, futebol, treino funcional, questão cultural. Isso aqui é tudo. Isso aqui vai ficar para a comunidade, inclusive tá tendo outros rolês culturais, tá tendo pimbolim, tá tendo videogame, e tá tendo um jogo de lendas da Bundesliga aqui atrás. Falando em Bundesliga, você pode assistir ela de graça no aplicativo da OneFootball, beleza? É lá que, além de receber notificações e ficar informado sobre tudo o que acontece no mundo do futebol, você ainda pode assistir aos jogos do Campeonato Alemão de graça. É só baixar pelo link que tá na descrição. Eu vou tentar agora jogar com o Zé Roberto ali. Vamos ver se eu dou essa sorte. Zé, a gente teve a oportunidade de bater uma bola ali e jogar no mesmo time. Queria saber qual é a sua opinião da importância de quadras como essa aqui para molecada de comunidade. Pô, a importância ela é muito grande, né? Vir para uma comunidade como essa do Vidigal, reformar uma quadra, possibilita trazer conscientização para essa nova geração, fazendo algum tipo de prática da educação física ou prática dentro de alguma modalidade do esporte. Você traz ela para mais perto, você consegue desenvolver ela num ambiente como esse. Com a mudança de realidade na favela, os campinhos e quadras ganharam ainda mais importância no morro. No momento em que os preços das casas aumentaram, praticamente afastando os moradores da sua própria comunidade, um espaço que era reservado para o futebol tomou outro significado. Deu conforto e acolhimento para quem se sente abandonado pelo Estado. Em cada cidade do país, o futebol tem um significado e importância social diferente. Até porque, quando a sociedade se transforma, a relevância dele também acompanha essa mudança. Acho que é muito importante ter algum lugar seguro e limpo e bacana, onde as crianças podem se encontrar e brincar e tudo mais, né? Ninguém vai ensinar ninguém a jogar bola. Aqui a gente vai ensinar a ser cidadão. O único local
Só que a gente consegue ver que a partir dali, do incentivo do esporte, dos projetos sociais, a gente consegue ter uma luz no fim do túnel, um pouco de esperança, né? Futebol é cultura. E seja aqui no Vidigal ou em outras comunidades do Brasil, os campinhos e quadras representam muito mais do que só um espaço para a galera jogar futebol. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no Peleja se você não é inscrito e diz aí nos comentários que outra subcultura você quer que a gente investigue. Esse foi o primeiro episódio da parceria. Ainda nessa temporada, o Peleja vai junto com a DFL e a OneFootball direto para a Alemanha mostrar subculturas mais absurdas das torcidas e clubes da Bundesliga. Qual você quer ver mais? Tamo junto!